Olá, galera! Boa tarde, como prometido, estamos aqui para a live Redação Enem 2017. Professor Roberto Lauria falando, né? A gente está começando um projeto e vamos caminhar aí nesses feriados para que a gente possa não só tirar as dúvidas, mas também estar mais próximo de vocês nesses horários de descanso. Convidem, compartilhem com todos os seus amigos, fazendo ou não o Enem, para que a gente possa partilhar da mesma energia, da mesma construção de conhecimento, para que a gente possa não só fazer uma boa redação no Enem, mas especialmente construir um canal de interação que agora vai ficar permanente, tá certo? Como prometido, o tema de hoje é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o texto solicitado para o Enem através do INEP e agora a FUNESP, que é a nova organizadora do nosso concurso, nosso exame, por assim dizer. O texto dissertativo argumentativo, ele tem a característica básica de fazer a defesa de um ponto de vista. E aí a gente tem que lembrar que essa estrutura pré-montada, ela existe em função de vários critérios. A gente tem as 5 competências do Enem, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas a estrutura do texto dissertativo, ela pressupõe uma introdução, elaborada em um parágrafo, em média, de 6 linhas, 2 parágrafos de discussão e análise, que a gente chama de parágrafos intermediários, onde a gente vai colocar não apenas a construção da nossa perspectiva, da nossa reflexão, mas trazer elementos do nosso conhecimento geral, mas inserir aí a questão do senso crítico, a nossa parcela de autoria dentro dessa capacidade de análise. E o parágrafo final é onde a gente vai apresentar uma proposta de intervenção, que pode ser de melhoria ou de solução. Então, hoje a gente vai detalhar todo esse processo, tá certo? Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão entrando no nosso canal, já estão começando a ter essa repercussão. Compartilhem, curtam, ajudem esse projeto, que ele vai dar certo, né? E é realmente um canal de interatividade que a gente pode estar junto, tá certo? Daqui a pouco eu vou soltar uns canais para que vocês possam fazer perguntas, não só pelo Facebook, mas também pelo WhatsApp, tá certo? Mas vamos lá. Bom, dito isso, o nosso texto ele vai ser compreendido pela estrutura do INEP entre 8 e 30 linhas. Aí muita gente pergunta, Roberto, se eu fizer um texto de 10 linhas, de 15 linhas, esse texto é um bom texto? Eu disse, ele não vai ser zerado, ele não vai ser eliminado, mas ele vai estar ali naquela nota mediana, porque você tem que compreender essas 3 etapas. A apresentação do que vai ser defendido no primeiro parágrafo, e aí a gente vai entrar já na estrutura propriamente dita, né? Nos parágrafos intermediários, que tem que ser 2 ou 3, na qual eu vou trazer 2 argumentos, elementos de fundamentação e a minha capacidade crítica, a minha capacidade de reflexão, o que eu tenho chamado em sala de aula de reflexão autoral. E eu vou ter que ter também uma parte que compreende uma competência específica, que é a competência 5, que é a proposta de intervenção. Então, vamos detalhar cada segmento, cada parte dessa, não esquecendo que a gente vai, com esse processo, com esse novo canal, fazer diversas lives até o Enem, 2 já marcadas nos feriados de 12 de outubro, onde a gente vai trabalhar os 13 temas mais próximos do Enem desse ano, e a grande revisão, que deve ser no dia 2 de novembro, podendo ocasionalmente ser passada para o dia 4 de novembro. Mas vamos voltar para a nossa aqui. A gente estava falando da estrutura. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo ele tem que ser compreendido por uma apresentação de contexto. Essa apresentação de contexto ela vai ser montada a partir de alguns elementos. Primeiro, relação tempo e espaço. Eu posso simplesmente, entrando sem nenhuma ideia, ou estando com aquela parte ansiosa do meu texto, no meu rascunho, simplesmente botar lá. No Brasil contemporâneo. Isso, por si só, já compreende um tempo, que é o contemporâneo, que é o nosso tempo atual,
e o Brasil, que é o nosso espaço delimitado, inclusive, por edital. Então, se eu não souber o que falar, se eu não souber o que trazer ao meu texto, como contexto, eu posso apresentar no Brasil contemporâneo. Mas isso também me dá margem a trazer um outro elemento, que é trazer a conjuntura na qual aquele tema que eu tenho que analisar está inserido. Exemplo, nós falamos durante muito tempo sobre a questão da conectividade, os vícios, a dependência que a juventude tem hoje, a influência que essa conectividade tem na vida das pessoas. Então, eu posso apresentar o meu contexto apresentando com as inovações tecnológicas do século XXI, com as transformações do século XXI a partir do desenvolvimento tecnológico. Isso também é um contexto. Contexto, então, é tudo aquilo que me ajuda a delimitar todo o aspecto, todo o espaço que eu vou fazer, não só a minha análise, mas a minha discussão. Vamos lembrar que o Enem, ele repercute apenas na nossa análise em fatores socioeconômicos, culturais e políticos do Brasil. Ele não vai se ater apenas aos aspectos globais, mundiais. Muito pelo contrário. Quanto mais específico for, melhor. O nosso exame é um exame nacional. Então, a própria busca do eixo temático, da palavra-chave, ela vai tentar delimitar uma análise, uma reflexão do Brasil, do nosso país. Então, no contexto, eu tenho que delimitar o tempo ao qual eu tenho que apresentar, o tempo que eu vou analisar e também a questão regional, que no caso aqui é Brasil, tá certo? Então, no Brasil contemporâneo, no século XXI, com o desenvolvimento tecnológico, ou as novas leis trabalhistas brasileiras. Então, eu vou ter uma série de elementos que vão me ajudar a delimitar e a contextualizar. Um ponto. Alguns perguntam, Roberto, eu posso iniciar com uma alusão histórica, uma alusão filosófica, uma alusão sociológica? Sim, pode. O detalhe é o seguinte, a estrela do seu texto é a sua tese, é o seu ponto de vista. Essa alusão histórica, essa citação, essa alusão filosófica, eu tenho que fazer num espaço de até 1,5 linha. A gente fala muito disso em sala, né? 1,5 linha, para que eu tenha espaço no meu parágrafo de 6 linhas, para que eu possa detalhar e, de maneira específica a minha tese, o que vai ser defendido. Ah, Roberto, como assim o que vai ser defendido na tese? Vamos lá. A minha tese não é o tema. O tema é algo proposto por uma comissão na qual eu sou inquirido a simplesmente buscar um tópico que eu queira analisar. Eu tenho que apresentar uma perspectiva minha a partir daquele processo temático apresentado. Exemplo. Eu tenho lá o tema de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Eu não vou falar sobre a questão da intolerância religiosa. Eu vou buscar um caminho, ou seja, uma alternativa, uma solução, uma melhoria, uma percepção pessoal de como tratar esse problema tão sério que é a intolerância religiosa. Não cabe a mim analisar se há ou por que há intolerância religiosa no Brasil. A perspectiva temática a mim solicitava foi qual a sua visão, como a gente pode combater, qual a alternativa para a gente acabar com esse problema. Então, a minha tese já seria a apresentação dessa perspectiva. E depois dessa apresentação, eu teria que trazer o algo mais importante, que seria o porquê eu vou analisar sobre essa perspectiva, que seriam os argumentos. Então, resumindo, eu apresentei um contexto que aí sim eu posso até citar a existência de casos específicos de intolerância religiosa, e aí eu apresento a minha tese, tá certo? Então, esse contexto ele poderia ser uma alusão sociológica, uma alusão filosófica, uma alusão histórica, sim, claro. Poderia até mesmo ser um trecho da nossa Constituição que garante o Estado laico, né? A liberdade de expressão religiosa, mas a estrela,
a base, aquilo que vai fazer meu texto ser desenvolvido é minha tese, é meu ponto de vista, é aquilo que eu vou apresentar para a minha discussão. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele carece de uma apresentação específica, objetiva, daquilo que eu preciso, aquilo que eu vou analisar e refletir no meu texto, tá certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência. A gente já está começando aí a pontuar significativamente. A gente está tendo aqui um retorno até inesperado, né? Que todos apresentem aí e compartilhem e curtam, ajudam bastante o nosso projeto, tá certo? Aqueles que vão chegando agora, muito obrigado e continue conosco, porque hoje a live é longa. Bom, a gente estava falando sobre a questão do primeiro parágrafo. Eu apresentei como fazer um contexto, o que seria esse contexto, como iniciar esse texto, que inclusive é uma das questões que muitos alunos têm dificuldade. Roberto, como é que eu inicio o meu texto? Como eu começo o meu texto? Então, se eu tenho dificuldade de começar meu texto, no Brasil contemporâneo. Se eu não tenho dificuldade, se eu já consigo fazer uma análise um pouco melhor, eu faço a conjuntura daquela expressão temática que eu vou debater, que eu vou discutir no meu texto, tá certo? E aí cabe eu trazer ocasionalmente uma referência histórica, até mesmo da legislação, como eu falei, da Constituição Federal um pouco antes. Então, esses dois elementos, eles vão fazer a primeira parte da minha introdução, do meu parágrafo introdutório. Só que eu tenho nas competências 2, 3 e 4 que apresentar organização, coerência e coesão do meu texto. Lembrando que a prova do Enem, a prova de redação do Enem, ela é muito menos uma prova de língua portuguesa e muito mais uma prova de discernimento e conhecimento geral e atual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter que organizar de forma analítica e reflexiva para que meu leitor entenda o que eu estou falando. Se ele entender o que eu estou falando, vai ficar muito mais fácil a minha nota subir de patamar. Então, vamos lá. Depois de apresentar o contexto e a tese sendo o ponto de vista específico, aquilo que de fato vai nortear o meu texto, aquilo que de fato vai ser apresentado no meu texto, aquilo que vai me motivar a desenvolver uma discussão, tá certo? Essa tese ela tem que ser muito específica, porque eu vou ter que criar depois uma proposta de intervenção. Então, nas últimas semanas eu trabalhei com alguns grupos, a temática que era a seguinte: efeitos da terceirização na perspectiva profissional do jovem brasileiro. Aí você pode pegar assim, o processo de terceirização, a modificação das leis trabalhistas, a legislação trabalhista como contexto, e a minha tese, o jovem precisa tornar-se empreendedor. Olha que tese simples, curta, objetiva. E aí eu tenho que discutir, a partir daí no meu texto, por que o jovem tem que ser empreendedor a partir desse contexto da terceirização da nova lei trabalhista. É essa a atribuição do meu primeiro parágrafo, é apresentar a minha discussão. Então, o meu primeiro parágrafo, ele inicia com o contexto, repito, depois eu apresento o meu ponto de vista. E aí eu dou um descanso, eu dou um ponto, tá? Para que possa ser maturado ao meu leitor que eu vou discutir este ponto de vista dentro daquele contexto. Só que eu vou continuar o parágrafo. Eu não vou encerrar o parágrafo com a simples apresentação do contexto e da tese. Eu vou apresentar ali todos os elementos que serão discutidos, mas eu tenho que adicionar os argumentos. Eu tenho que citá-los para que eu possa desenvolvê-los novamente. Eu costumo dizer, em analogia, que a nossa introdução é o índice do texto. Tudo que eu precisar colocar no meu texto, no segundo, terceiro e quarto parágrafos, eu já apresento no primeiro. Ou seja, se não tiver escalonado, apresentado, definido no primeiro parágrafo, eu vou ter que esquecê-lo, tá certo? Eu vou ter que trabalhar com outro
com aquilo que foi citado no primeiro parágrafo. Então, meu primeiro parágrafo é esse índice, tá certo? Então, eu apresentei o contexto e apresentei a tese, fiz um ponto. Por uma questão de elemento coesivo, de conhecimento gramatical, eu tenho que inserir ali, depois desse ponto e antes dos argumentos citados, um conectivo, que eu chamo na sala de conectivo de meio, que pode ser um conectivo de adição, de causa, de consequência, de reflexão. Só não deve ser de adversidade. E essa é uma outra questão que pega muitos alunos. Que questão, Roberto? Eu não posso fazer o contraponto? Pode. Mas se a gente for pegar as redações que tiveram naquele limiar entre 900 pontos e 1.000 pontos, raras são as vezes que esse tipo de texto, essa modalidade do texto dissertativo, é apresentado. Então, eu preciso entender que eu tenho aquele espaço de 30 linhas no máximo para fazer o desenvolvimento de uma ideia. Então, eu não vou colocar o argumento que é contrário ao meu. Eu vou utilizar aquele espaço para fundamentar o meu. Analogia de sala de aula vale. Se eu estou disputando uma coisa com alguém, eu não vou colocar as coisas boas desse outro alguém, eu vou colocar as minhas boas coisas, o meu argumento, a minha capacidade. Então, eu vou utilizar ali um conectivo que dê andamento a essa análise, tá certo? Por isso, eu tento eliminar os conectivos de adversidade. Seriam aqueles mas, contudo, todavia, entretanto, porém, tá? Esses eu evito, mas eu posso utilizar tal realidade expressa, tal realidade ilustra, tal realidade mostra, dessa forma, nisso, disso, com isso, por isso. Tudo aquilo que pode construir, consolidar, justificar aquele ponto de vista que eu apresentei ainda assim nesse parágrafo. E aí, depois desse conectivo escolhido, eu vou apresentar dois argumentos. Dois argumentos que vão ser a resposta a por que essa tese é válida? Por que esse ponto de vista merece ser discutido? Por que esse ponto de vista é a minha opinião? Então, eu tenho que apresentar isso, tá certo? Então, eu vou trazer dois argumentos bem solidificados para que eu possa construir o meu texto. E aí, o meu primeiro parágrafo está montado com esses 4 elementos. Contexto, tese, um conectivo e 2 argumentos. Roberto, posso botar um terceiro argumento? Posso. Tá? Mas a nossa construção, ela visa um texto de 4 parágrafos, para que você tenha nos parágrafos intermediários espaço para chegar de 6, 7, até 8 linhas, eventualmente, para discutir, para trazer um elemento de fundamentação. Se eu trago um terceiro argumento, eu vou ter que fazer 5 parágrafos e a média ali vai ficar 5, 6 linhas. Então, eu perco espaço de análise, tá certo? Então, o ideal é que a gente trabalhe. Está errado fazer com 5 parágrafos? Não, não está errado, tá certo? Mais errado está aquela construção da dissertação lá do fundamental de fazer com 3. Fazer um parágrafo de 15 linhas, por exemplo. Isso, inclusive, é debitado, né? Eu tenho que lembrar que esses parágrafos intermediários eu tenho que dividir em 2 ou 3. Não vou fazer um parágrafo só, não. Tá? Então, eu vou fazer um texto com 4 parágrafos ou 5 parágrafos, na qual o primeiro é este que eu montei. A apresentação do contexto, a apresentação da tese, um conectivo que vai ligar aos 2 ou 3 argumentos que eu vou defender. Ok? Belezinha? Deu para entender aí a construção do primeiro parágrafo? Gente, dê um feedback aí se o vídeo está legal, se o som está chegando legal, se a imagem está distorcida, se está travando ou não. Façam essa gentileza da receptividade, né? É o início de um projeto, a gente está tentando ainda tecnicamente se adequar, né? O processo ele caminha com um certo aprendizado da gente também, mas aí eu quero que vocês entrem em contato e formulem respostas aqui também, tá certo? Você está vendo as perguntas aí? Bom, gente, eu vou abrir aqui o chat para ver como é que estão as perguntas, tá certo? Pode ir me passando aí, por favor. Vamos ver aqui, pelo WhatsApp a gente já tem pergunta também, pelo Instagram também. Pelo Instagram, professor Roberto Lauria, redação, tá certo? Pode fazer perguntas, ok?
Estou pegando aqui no WhatsApp, tá certo? Podem fazer perguntas pelo próprio chat. Professor, como eu posso pensar em um tema inserido na palavra principal? A pergunta que nos chega é, professor, como posso inserir? Como eu posso pensar em um tema inserido na palavra principal? Ok, como posso pensar num tema inserido na palavra principal? Brainstorming. Ó, é assim, eu tenho que entender que o INEP, nos últimos anos, ele tem apresentado para nós uma pegadinha. Ele tem colocado uma palavra-chave junto ao que a gente chama de eixo temático. Então, aquele eixo temático, muita gente tem ansiedade de escrever sobre ele, às vezes ele está muito delimitado. Como eu falei há pouco, né? A gente tem aí caminhos para combater a intolerância religiosa ano passado e caminhos para combater o racismo ano passado. Muita gente foi querer falar sobre as questões inerentes ao racismo e intolerância e estava errado, eu tinha que apresentar um caminho, uma alternativa. No ano anterior, persistência da violência contra a mulher. Não era para eu dizer quais os tipos de violência contra a mulher, era para prestar atenção na palavra persistência, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho sempre, até quando a gente tem uma lousa, um quadro, eu faço um círculozinho, que é o delimitador, que é o tema. E dentro desse tema eu vou escolher um tópico. Então, por que ainda existe violência contra a mulher? A persistência. Eu poderia fazer um texto aí sobre o desconhecimento da nova legislação pela própria mulher. Poderia fazer um texto sobre resquícios do machismo, do patriarcalismo brasileiro no século XXI, poderia fazer um texto sobre isso. Ano passado, alternativas, caminhos para combater a intolerância religiosa, eu ia falar, por exemplo, da questão dos valores de maior e de melhor que penetram na nossa sociedade. Porque se você não tiver a coisa o meu Deus é maior, a minha religião é melhor, você não tem intolerância, você passa a ter respeito. Então, eu poderia fazer um texto sobre essa questão do maior e do melhor. Então, quando eu tiver o tema lá, eu tenho que primeiro fazer o entendimento do que ele quer dizer e o que eu posso falar. Muita atenção na palavra-chave, tá certo? Essa palavra-chave é que vai te guiar no processo de entendimento temático, tá certo? Do seu texto. Mais alguma pergunta aí? A melhor forma de fazer um último parágrafo sobre um texto que tem os benefícios com palavra-chave. Isso aqui a gente vai falar muito ainda hoje, que a gente vai falar do último parágrafo, mas a aluna nos faz uma pergunta que é a seguinte: como que eu faço uma proposta de intervenção de um tema positivo, né? Que tem na palavra-chave os benefícios? Vamos lembrar uma coisa que eu falei aqui há pouco. A gente só vai montar proposta de intervenção que solucione ou que melhore aquele contexto, aquela problemática apresentada. Porque a coisa pode estar boa. Eu posso apresentar algo que melhore, que adicione esse processo, tá certo? Então, neste caso, a gente vai trabalhar uma proposta de intervenção de melhoria. Melhoria como? Ou de maior conscientização, ou de formação de multiplicadores. Já sei que o Ítalo está aí vibrando quando eu falo a formação de multiplicadores, né? Mas é muito importante que a gente entenda, para um processo temático, que eu tenho que fazer uma análise crítica negativa, eu vou buscar uma solução. Se eu tenho uma análise crítica positiva, eu tenho que fazer uma proposta de intervenção de melhoria. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho como vai fazer esse último parágrafo, onde a gente vai colocar cada elemento, né? Eu já vi aqui o Flávio também fazendo a pergunta: como é que eu faço uma reflexão autoral, professor? A reflexão autoral ela vai estar nos parágrafos intermediários que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas antecipando a resposta para o Flávio, é importante que essa reflexão autoral seja uma frase de fechamento do seu parágrafo intermediário em análise. Normalmente eu pergunto assim: qual a consequência disso? Como assim, qual a consequência disso, professor? Eu coloquei lá um dado estatístico, eu botei uma solução, eu botei um fato, eu botei um exemplo como meu elemento de fundamentação. Aí eu tenho que trazer, para finalizar esse parágrafo, já que eu constituir como meu elemento fundamentatório uma coisa que não é minha, é um fato que é de domínio público,
É um dado estatístico de uma pesquisa realizada? É uma citação que foi apresentada? Né? Sim, eu vou apresentar, a partir disso, qual a consequência desse dado estatístico, qual a consequência desse fato, né? Ou então, aquilo que eu estou argumentando ocasiona o quê? Então, são duas perguntas, duas questões que me ajudam na reflexão autoral. Qual a consequência disso e qual é o que aquilo ocasiona? Tá certo, Flavinho? Daqui a pouco a gente entra mais. Pergunta chegando aqui pra gente. Ana Luísa, qual a melhor forma de fazer um último parágrafo sobre um texto que tem benefícios e também malefícios? Eu expliquei um pouquinho anterior, né? O benefício, melhoria. O malefício, a crítica negativa, a solução, tá certo? Como articular bem a questão argumentativa, além de usar elementos de fundamentação? Yasmin Alcântara, muito obrigado pela presença, viu, queridos? Bom, como articular a questão argumentativa? Vamos lá, parágrafos intermediários. Eu começo os parágrafos intermediários trazendo os conectivos. No segundo parágrafo, um conectivo de reflexão, dessa forma, nesse contexto, nesse sentido, nesse ínterim, tá certo? No parágrafo 3, eu já trago um conectivo de abertura, de adição. Além disso, além do mais, ademais, adiciona-se a isso, soma-se a isso, tá certo? Agora, eu preciso entender que como é que eu vou articular essa argumentação? Bom, argumento é o quê? É o elemento que faz a defesa. É o porquê, é a razão. Então, eu apresento esse porquê, essa razão, esse motivo, trago um elemento de fundamentação. Eita, professor, mas se eu não sei o elemento de fundamentação, se eu não sei uma citação, se eu não sei um dado estatístico, se eu não lembro de um fato, como é que eu faço? Como é que eu articulo isso? Aí eu tenho dois caminhos. Eu tenho o da causa e efeito. Por exemplo, eu estou falando de novas tecnologias. E aí, se eu estou falando de novas tecnologias, eu digo que essas novas tecnologias estão se inserindo, se disseminando, se apresentando cada vez mais no nosso cotidiano, tá certo? E mostro também a possibilidade de como isso traz consequências, qual o efeito dessa inserção. Então, por exemplo, a falta de foco, a sensação de que não se tem tempo para nada. Então, eu começo a analisar uma causa e uma consequência e faço a articulação argumentativa sem a necessidade, né? Mas aí eu tenho que lembrar, eu tenho que ser muito propositivo nisso. Eu não posso deixar muito geral, eu tenho que ser mais específico. Então, tomando por base, a gente estava discutindo vários temas durante a semana, vamos lá, o jovem conectado, a influência. Pronto, desafios da coparentalidade, que a gente falou muito nos cursos essa semana, né? Como é que eu articulo? Se a família está mais desestruturada, se a família está mais diversificada, eu vou trabalhar o quê? Primeiro, a necessidade de um entendimento da própria família, né? Eu preciso entender que aquele seio familiar, aquela construção familiar, ela é feita, ela é montada a partir de elementos que são diversos. Então, eu tenho que, primeiro, trabalhar aí as diferenças e as peculiaridades. Depois, eu vou trabalhar as afinidades. Então, eu posso fazer uma análise e articular argumentação sobre essa questão de afinidades e de diferenças. E aí eu faço o que é prioridade e o que não é. Eu posso trabalhar nesse sentido, tá certo? Se eu estiver falando da coparentalidade no sentido do preconceito, eu tenho que saber o que causa aquele preconceito. Aquele preconceito, ele é do seio familiar, ele é um preconceito cultural ou social, e trazer as consequências desse preconceito. Por exemplo, a difícil escolha de quem escolher para levar no Dia das Mães ou Dia dos Pais. A mãe é a madrasta ou o pai é o padrasto, né? Então, eu tenho que articular pensando isso. Eu tenho que pensar e atribuir essa característica, tá certo? Ao meu texto, a essa questão de causa e efeito. Uma outra possibilidade é fazer o raciocínio lógico, a questão das premissas, né? Se eu falo assim, a mulher é o pilar dos valores sociais familiares, dos valores familiares e sociais. E a mulher está no mercado de trabalho, eu tenho que achar
uma forma de que essa consequência não traga empecilhos à questão do meu desenvolvimento familiar, das minhas questões familiares. Tá certo? Bom, vamos aqui para uma outra pergunta. Letícia Azevedo. Professor, e na minha argumentação, eu posso usar algum ponto de vista ou só posso utilizá-los no parágrafo final? Ponto de vista seu só na introdução, só na tese, tá? No desenvolvimento, você vai trabalhar o porquê você defende aquele ponto de vista. Agora, você pode trazer uma citação de uma pessoa que é especialista na área, que é o ponto de vista dele, que vai fundamentar, que vai te dar base àquilo que você está falando. Então, você está falando, no caso do tema do ano passado, da intolerância religiosa. E aí você trabalha que a sociedade ainda não digeriu bem a questão da diversidade, a liberdade de credo, a evolução de outras doutrinas religiosas. E aí você traz Karl Marx, que fala que a religião é o ópio do povo, ou seja, que não é uma coisa racional, é uma coisa intuitiva e emocional. Aí você está fazendo uma análise, você está fazendo uma argumentação baseada no ponto de vista de um especialista, de alguém que citou algo que você trouxe para o seu texto. Mas o seu ponto de vista, ele só se apresenta no primeiro parágrafo, na sua tese, e depois ele é retomado, o mesmo ponto de vista, na sua conclusão. Tá certo? Mas na argumentação, o ponto de vista que você pode trazer é comum ao seu, mas de um especialista, de alguém que tem notoriedade na nossa na nossa argumentação, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, a presença cada vez mais maciça dos nossos alunos, muito obrigado. Falem aí se as imagens estão travando, se o áudio tá legal, tá certo? E continue mandando perguntas, as perguntas não param de chegar. Isli Guarabira, professor, como posso fazer uma boa causa e efeito? É basicamente isso. Ó. O que é a causa? É o motivo, tá? Eu tenho que trazer uma percepção do que, de fato, vai me levar a refletir, a buscar, a me direcionar a consequências. Vamos ser um pouco mais objetivo, né? Porque essa parte teórica a gente já vê muito em sala de aula. Vamos ser um pouquinho mais objetivo. O que leva um jovem conectado a ser depressivo? Eu posso trazer que a causa disso é o isolamento causado pelas relações virtuais, pelo o excesso das redes sociais. Então, eu inicio o meu parágrafo falando desse isolamento, inicio falando dessas relações virtuais, e eu termino falando dessas consequências negativas que levam à depressão, à baixa estima, até em função do anonimato cibernético ser uma coisa que fomenta o extremismo, que fomenta o bullying ou cyberbullying, tá certo? Então, nesse aspecto, a relação causa-efeito eu apresento uma razão, tá? Eu apresento um motivo para algo que eu vou analisar. Então, se eu vou analisar a depressão, eu tenho que criar ou trazer ao meu texto uma causa ou algo que justifique essa depressão. E aí a gente pega, eu estou falando do jovem conectado, eu estou falando do isolamento, eu estou falando dele como refém, né? Inclusive, é pesquisa, e a gente tem debatido isso cada vez mais, que o jovem de hoje tem uma qualidade de sono ruim, especialmente as meninas, porque dormem com seu celular ligado e aquele sonzinho do WhatsApp, aquele sonzinho da mensagem, ele faz você ficar antenado e seu cérebro não descansa. É a sensação de que você não... Então, isso é causa, muitas vezes, da estafa, do estresse, da agressividade, do isolamento, tá certo? Então, muita atenção. Relação causa-efeito, eu busco a consequência e, a partir dessa consequência, eu vou construir uma argumentação que traga o motivo, o que leva a gente ter essa consequência. Tá bom, Isli? Brigadão pela pergunta. Continue aí conosco. Pode colocar reflexão autoral no último parágrafo? Pergunta da Bárbara. Bárbara Luiz, também de Guarabira. Olha, o pessoal de Guarabira em peso aí. Estou vendo o pessoal do VIA também em peso. Muito obrigado pela presença. Continuem fazendo suas perguntas. Vamos lá. Reflexão autoral é um elemento exclusivo dos parágrafos intermediários. Porque você vai fazer um fechamento de análise.
Tá? Reflexão autoral é esse fechamento de análise. Não confunda com participação ou marca de autoria. Marca de autoria você tem no primeiro parágrafo, no ponto de vista, na tese, você tem na reflexão autoral dos parágrafos intermediários e você tem na conclusão, você tem na proposta de intervenção. Então, a minha marca de autoria ela está presente nos 4 parágrafos. Nos 4, tá? Mas reflexão autoral apenas nos parágrafos intermediários e, para quem tem mais dificuldade com a estrutura, na parte final desses parágrafos. Tá certo? Mais perguntas chegando aqui. De novo, Yasmin. Como demonstrar conhecimento de outras áreas ou matérias? Essa aí tá linkada na competência 2. Né? A competência 2 do INEP no Enem exige que você beba em outras fontes de conhecimento. Exige que você vá e traga conhecimento de outras áreas. Meu anjo, não precisa se preocupar com isso. Quando a gente trabalha o processo de argumentação, quando a gente traz, eventualmente, uma citação, uma tese, a gente já está bebendo na fonte de outras áreas de conhecimento. Ou da antropologia, ou da sociologia, ou da geografia, ou da história, tá certo? Não se preocupe tanto com isso. Mas o conhecimento de outras áreas, ele tem que existir. Eu tenho que saber do que eu estou falando. Quando eu pego um tema que fala, que traduz a minha... como é que eu vou dizer aqui para vocês? A minha tese, se eu estou falando da intolerância religiosa, a minha argumentação ela vai ser ou histórica, ou sociológica, ou antropológica. Então, quando eu trago essa argumentação, eu já estou bebendo nessa outra fonte. Então, não é uma preocupação principal, prioritária. Ela vai acontecer de forma espontânea, tá certo? Até porque eu sei que vocês, nossos alunos, têm cada vez mais apresentado aí pesquisas, citações, né? A gente tem aí a Amanda, a Rita, a Analice, a Bia, e aí para falar do curso lá do Via Medicina, para falar do curso de Guarabira, a gente tem ocasionalmente o Toscano, a Yasmin, a Larissa, que também gostam de colocar citações, então bebem na fonte de Bauman, Durkheim, de Nietzsche, de Kant, tá certo? Então esse conhecimento, ele já linka você ao segundo momento, a segunda competência, que é trazer conhecimento de outras áreas de conhecimento, tá certo? Brigadão aí, Yasmin, tá certo? Pela participação. Gente, participem, deem o legalzinho aí, compartilhem o nosso vídeo, participem desse processo, dessa experiência que vai se tornar uma prática, né? A gente está com uns projetos muito interessantes para o ano que vem, de fazer lives semanais, tá certo? A gente está conversando com alguns parceiros aí para que tudo dê certo, tá certo? Então, continuem compartilhando, continuem dando o joinha aí, faça parte desse processo, tá certo? Bom, vamos dar uma pausinha nas perguntas aqui agora e vamos falar do segundo, terceiro e quarto parágrafos, tá certo? Mais perguntas chegando, a gente vai analisar daqui a pouquinho para vocês, ok? Bom, a gente falou do primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, ele traz uma característica, como eu falei, a gente inicia com alguns conectivos, tá certo? E esses conectivos, eles são levados a parte do texto. Então, vamos lá. O segundo parágrafo tem um conectivo de reflexão. Esse conectivo de reflexão vai me levar a iniciar a argumentação, a trazer o argumento 1 como elemento base, tá certo? Já o terceiro parágrafo, eu vou começar com um conectivo de adição. Então, são diferentes, embora a estrutura seja a mesma. A estrutura desses dois parágrafos, a estrutura será composta de um conectivo, uma paráfrase e apresentação da ideia do argumento que será discutido, uma delimitação, que aí você pode até inserir o início de uma reflexão autoral, uma marca de autoria, uma reflexão sua a respeito do argumento, vai inserir o elemento de fundamentação. Esse elemento de fundamentação pode ser uma citação, pode ser um dado estatístico, tá certo? Ela pode ser uma relação causa e efeito, ela pode ser uma série de elementos que vão somar aquilo que a gente
somar aquilo que a gente está falando, a gente está desenvolvendo. Tá certo, gente? O vídeo tá legal aí, tá tremendo, tá travando. Eu preciso saber como é que vocês estão recebendo os vídeos. Tá certo? Tá tudo ok aí? Não, é porque a gente recebeu uma mensagem aqui que ele estava meio travando. Vamos continuar, tá certo? Bom, eu estava falando, então eu começo o segundo parágrafo com o conectivo de reflexão. Esse conectivo de reflexão, ele vai me levar à apresentação desse argumento, tá certo? Esse argumento... Um minuto, deixa eu só configurar aqui para a gente poder dar andamento. Gente, vocês estão conseguindo ver os vídeos aí? Legal. Tá tudo ok, beleza? Tá, porque para mim aqui deu uma travada. Mas vamos lá. Então, como é que eu faço essa retomada? Como é que eu faço essa retomada do meu argumento? Eu já apresentei o argumento lá no parágrafo inicial. Então, ao apresentar esse argumento no parágrafo inicial, eu vou, a partir disso, trazer a ideia dele. Não preciso repetir o ipsiliter como eu botei lá, igualzinho, não. Tá certo? Eu preciso apresentar aqui... como é que eu vou fazer a defesa daquela tese, com o argumento que eu citei. Então, se eu botei um argumento assim, as mulheres dirigem melhor do que os homens como tese, e o argumento 1 é que elas são mais cautelosas. Então, eu começo o segundo parágrafo apresentando assim, nesse contexto, ou nesse sentido, tá? O fato do mundo feminino, ou das mulheres ter um comportamento menos agressivo no trânsito, ou seja, menos agressivo, mais cauteloso. Eu estou trazendo aí uma sinonímia, uma analogia daquilo que eu falei em cima, sem precisar apresentar. E aí eu trago uma delimitação que pode ser assim, o que muitas vezes não é aceito ou que não é levado em consideração dentro dos parâmetros machistas que a gente vive, mesmo no século XXI. Aí eu venho, tal realidade, ou então, dessa forma, é necessário que se apresente, é necessário que os dados sejam disseminados. Que dados? Os dados do Instituto Brasileiro, os dados do Departamento Nacional de Trânsito, né, Denatran, que trazem que em apenas 18% dos acidentes com vítimas no Brasil tinha a mulher como condutora, né? Ou seja, 18%, sendo 82%, então, motoristas homens. Aí você pode questionar, e a proporcionalidade? Né? Mas a pesquisa que eu trago, o número que eu trago, já me dá condições, já me dá subsídio para dizer, ela realmente é mais cautelosa, ela anda mais devagar. E aí eu tenho outro dado, até do mesmo Denatran, que fala que 77% das multas por excesso de velocidade são para os homens e apenas 23% para as mulheres. E as multas dadas às mulheres são majoritariamente, ou seja, na sua maioria, excesso de velocidade em até 20% sobre o excesso, sobre o limite. Enquanto o excesso de velocidade dos motoristas homens chega a 50%, 100% do limite permitido da via, né? Então, eu posso trabalhar esse processo e montar e construir um parágrafo com esses elementos só, tá? O conectivo, a paráfrase, a identificação do argumento, da ideia do argumento, a delimitação e depois o dado estatístico e a minha reflexão autoral, que poderia ser assim, viu, Flávio? Presta atenção aí. A minha reflexão autoral seria acabando com a discussão sobre quem é melhor motorista no Brasil.
tá certo? Esses dados são muito sólidos, são muito contundentes, né? A gente precisa até tentar combater como é que eu vou dizer para vocês? Combater esse machismo, eu queria chamar outra palavra, mas é o machismo mesmo, o sexismo, que se apresenta no nosso país, tá? Tem chegado mais perguntas aqui. Tem gente que não está conseguindo entrar ainda, gente. Entrem aí, eu postei o link no Facebook, tá certo? Eu vou colocar o link, já coloquei o link no Instagram também, vou colocar agora no Twitter, tá certo? Quem tiver com dificuldade de entrar, a gente vai colocar aqui, tá certo? Lembrem-se, avisem aos colegas que nós estamos no meu perfil Redação Roberto Lauri, não no meu perfil pessoal, tá certo? Nós estamos no perfil do Roberto Redação, Roberto Lauria Redação, ok? Bom, gente, eu tô aqui, vou retweetar agora. Deixa eu botar aqui para vocês. Escrever no Twitter. Mais uma vez aqui eu vou pegar o link. O link do nosso vídeo, tá certo? E tá aí, tweetado para quem quer nos ver, tá certo? Desculpa aí o pessoal que está nos acompanhando, mas a gente recebeu algumas informações que o vídeo não está entrando, talvez porque tenham pego o link lá do outro perfil. Bom, mais uma perguntinha aqui, ó. Essa marca de autoria, na conclusão, seria os multiplicadores, por exemplo? Mais uma pergunta da Isley. Ô, Isley. Bom, essa marca de autoria começa pela sua própria proposta de intervenção, que é sua, né? É uma proposta de intervenção que você vai apresentar a partir da sua perspectiva. Isso já é uma marca de autoria, é algo novo, é algo original. Eu não posso pegar uma proposta de intervenção que seja do professor, por exemplo. A proposta de intervenção tem que ser minha. Eu tenho que achar que aquela proposta que eu estou apresentando, ela vai solucionar ou melhorar aquele processo, aquela problemática, tá certo? Então, pode ser, sim, a questão dos multiplicadores, tá certo? É uma ideia, pode ser uma ONG virtual, pode ser apresentação de palestras, fóruns, pode ser uma comissão interdisciplinar para resolver determinado problema, tá certo? Pode ser, sim. Mas todos os parágrafos a gente tem marcas de autoria. Todos. Obrigatoriamente a gente vai ter que ter todos, tá certo? E para quem não consegue colocar elemento de fundamentação, como proceder? Bárbara Laís, né? Ô, meu amor, a gente explicou isso aqui um pouco antes, mas eu vou explicar de novo para você. Eu tenho duas opções. Ou eu faço a relação causa e efeito, tá certo? Ou eu faço a relação lógico-dedutiva, tá certo? Eu tenho uma das duas para poder apresentar isso aí, ok? Bom, uma outra pergunta aqui que estão fazendo é, professor, Antônio do Classe A, seja bem-vindo, viu? Nós vamos falar sobre uma questão que é o título. Nós vamos sim falar sobre ela, mas vamos aqui. Roberto, eu tenho que colocar título no texto? Quem me conhece já sabe. Não, é opcional. E é aquele tipo de negócio que você faz assim. Se botar perfeito, não ganha nada, a não ser uma boa interação com o corretor, tá? Mas se errar, você perde ponto. Assim, eu digo assim, se você quer botar o título, não faça com que ele seja um problema. Se ele tiver um insight, assim, na hora que eu estou fazendo um rascunho, vier um título muito legal, eu boto. Mas se até eu terminar o rascunho e não vier o título, eu vou fazer o texto e vou ganhar aquela linha 01. Até porque na folha de redação do INEP não tem lá um espaço para título. Eu tenho que usar a linha 01. Então, se eu botar o título, eu já perco uma linha,
né? Eu passo a ter no máximo 29. Então, eu tenho que prestar atenção nessas coisas técnicas. Então, o edital diz que é opcional. Show? Roberto, você colocaria? Não, a não ser que fosse um insight. Uma coisa muito legal, muito cheia de variantes, original, que fosse uma síntese do texto, persuasivo, preenchendo as 3 funções. Se não, esquece. Tá certo? Bom, outra perguntinha aqui. Eu posso colocar uma situação de um filósofo na proposta de intervenção? Pergunta do Lucas Rodrigues. Sim, pode. No final dela. Que ela não mate a sua ideia, o seu detalhamento de ação, nem que ela tome espaço. Ela pode ser uma finalização ou um início, tá? Ela pode vir depois, assim, da retomada da tese, e aí servir como uma meta de intervenção, por exemplo. Ou pode ser no final, após eu detalhar a ação e encerrar com ela, porque eu vou achar. Eu gosto das citações nos parágrafos intermediários, mas na regra não tem nada que impeça você fazer lá no último parágrafo, viu, Lucas? Uma outra pergunta que nos chega aqui do Diego Henrique. Professor, como estruturar um texto argumentativo? Isso a gente tem falado aqui, tá certo? Vamos lá, eu vou estruturar em 4 ou 5 parágrafos. O primeiro parágrafo é aquilo que a gente já falou lá no início da nossa live, tá certo? Contexto, tese, conectivo, argumento 1, argumento 2. Os parágrafos intermediários, 2 ou 3, falando dos argumentos que eu já citei no primeiro parágrafo. Então, eu vou estruturar aí os parágrafos intermediários com conectivo, paráfrase do argumento, marca de autoria, delimitação, alguma coisa nesse sentido. Conectivo, elemento de fundamentação, reflexão autoral. A mesma coisa no terceiro parágrafo, mas referente ao segundo argumento. Se eu tiver um terceiro argumento, eu faço também um 4º parágrafo para isso, e depois eu faço o parágrafo final, que é o conectivo de conclusão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, retomada da tese. Essa retomada da tese puxa a meta de intervenção, ponto, conectivo, propósito de intervenção, detalhamento da ação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Então a estrutura é essa. 4 parágrafos, 1 parágrafo de introdução, 1 parágrafo de conclusão, 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 parágrafos de análise. Podendo ser 2 ou 3, dependendo do número de argumentos que você escolheu, tá certo? Espero ter respondido aí, Diego Henrique. Flavinho, como fazer uma boa paráfrase? Meu amigo, fazer uma paráfrase pede que você tenha uma boa capacidade vocabular, que você pode trabalhar com a questão da sinonímia, ou você pode trabalhar simplesmente com a reordenação da frase. Ou seja, se a minha frase está na ordem direta, eu posso tentar invertê-la, né? Para que ela fique mais acessível a quem vai fazer essa paráfrase. Mas, em princípio, eu substituir as palavras e os termos por outras palavras que têm o mesmo sentido, tá certo? Então, a paráfrase é uma coisa simples de apenas falar a mesma coisa que eu já disse, só que utilizando outros termos, utilizando outras palavras. Ok? Fechou? Gente, mais uma vez, agradeço a audiência, tem chegado, compartilhem aí, porque o nosso projeto está apenas começando, tá? Hoje a gente ainda está meio improvisado, o nosso banner teve um problema, eu andei adoentado durante a semana, não deu tempo de eu pegar o banner, inclusive já comuniquei aos parceiros, tá certo? Pode ser até que a gente faça uma outra live além dos feriados, como a gente falou com vocês anteriormente, tá certo? Mas a gente se comprometeu, a minha voz está meio fanhosa ainda, mas dá para entender aí. Estou fazendo um esforçozinho, porque já estamos bom, né? Como todo bom mineirinho. Então, vamos continuar aqui. Nós íamos falando sobre os parágrafos intermediários. Ó, acabou de chegar uma pergunta aqui no Instagram, muito interessante a pergunta sobre o parágrafo intermediário, inclusive. Roberto, quando eu tenho argumentos que não têm o mesmo nível, como é que eu posso manter 2 parágrafos argumentativos sem ter desproporcionalidade analítica? Eita, essa aí você foi fundo, hein? Lembrou da nossa aula, né? A gente fala muito disso. Às vezes a gente tem conforto para falar de um argumento e o outro a gente meio que torce para chegar no número de linhas. A gente tem que evitar isso, tá? É melhor ter 2 argumentos ótimos do que ter um excelente e um só bom. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar a minha tese dentro de uma estrutura. Eu vou fazer essa análise sob uma perspectiva econômica? Vou fazer a minha análise sob uma perspectiva cultural? Quando eu tiver um bom argumento da área econômica,
eu posso puxar uma outra argumentação cultural, porque aí fica uma em uma, tá? Agora, se eu tiver dois bons argumentos, dois ótimos argumentos da esfera econômica, show de bola, posso botar os dois. O que eu não posso é fugir ou tangenciar a minha tese, porque se a minha tese fala só de aspectos econômicos, aí os meus argumentos têm que ser os dois econômicos. E aí, como eles têm que ser os dois econômicos, eles têm que ter no mesmo padrão. E aí eu digo a vocês, IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, dê uma lida nos artigos, dê uma olhada nos números, nas pesquisas que são divulgadas por eles. Sempre traz um elemento a mais de discussão, tá certo? E aí tá a dica. Se eu tenho um argumento que eu sei falar bem, eu posso fazer causa e efeito dele. O outro argumento, eu tenho que buscar um dado estatístico. Eu tenho que buscar uma citação. Porque se eu não sei analisá-lo de uma forma tão profunda como o outro, quanto o outro, eu vou trabalhar com a argumentação de especialistas, ou dos cientistas que pesquisaram, ou dos especialistas que falaram a respeito desse tema, tá certo? Desse argumento, no caso. Então, é muito importante que eu tenha isso em vista, tá? Se eu tenho dois argumentos, esses dois argumentos ele tem que ter uma análise proporcional. Às vezes acontece de eu estar corrigindo redação dos meus alunos, e aí eu boto falta ou insira elemento de fundamentação, e no outro não falta nada. É esse tipo de questão que o nosso amigo Antônio aqui está fazendo para nós, tá certo? Espero ter respondido, Antônio. Vamos lá, Bárbara de novo. Como fazer uma retomada da tese? Parafraseando. Eu posso fazer de três formas, aliás, né? Eu posso parafrasear a tese, ou seja, escrever a tese ou reescrever a tese com palavras diferentes, com outras palavras. Posso apenas colocar a tese, ou então eu copio a tese como ele estava lá no primeiro parágrafo. É melhor copiar do que não colocar, tá certo? Então eu posso parafrasear, posso colocar apenas a ideia, ou eu posso copiar. Melhor seria a paráfrase. Depois, se eu não consigo fazer a paráfrase, eu boto a ideia. Se eu não conseguir a ideia, eu tenho que copiar a minha tese do jeito que eu apresentei lá. Viu, Bárbara? É melhor usar citação direta ou indireta? João Vitor Toscano. Ô, meu querido, a diferença é a seguinte. A citação direta, aquela que eu tenho que botar aspas, 2 pontos e aspas, segundo fulano, aspas, essa parte ela não é contabilizada no meu texto como linha escrita, mas ela traz um conhecimento na competência 2, que é beber em outras áreas de conhecimento, tá? Então, tem um ponto positivo e tem outro ponto negativo. Já a citação indireta, que eu falo com as minhas palavras, e aí eu coloco parafraseando, ou me apoiando, ou dando suporte no autor X, aí você apresenta com as suas palavras, sem aspas, vai ser contabilizado, tá certo? Mas aí você corre um risco pequeno, mas corre, de não expressar o que o autor expressou, você não ter entendido a frase do autor, aí você vai ser debitado, tá certo? Então, para fazer uma citação indireta, eu tenho que ter uma boa interpretação, uma interpretação aceita desse meu autor, desse meu filósofo, sociólogo que eu estou usando como citação, tá certo? Então, de fato, a escolha é sua, né? Não existe assim, se você tiver mais conforto com o tema, com o argumento, aliás, você pode fazer citação indireta, se você tiver menos conforto, você vai fazer citação direta, tá certo? Outra pergunta aqui do Clisman. Acredito que seja o Clisman lá do Via Medicina, segundo ano do Via Medicina. Bem-vindo, muito obrigado pela presença, querido. Qual a melhor situação para se utilizar 2 parágrafos ou 3 parágrafos? 2 parágrafos é quando eu tenho muita coisa para falar. Por incrível que pareça, é o contrário. A gente pensa o contrário, né? Quando eu tenho muita coisa para falar, eu tenho que fazer 3 argumentos. Não. Porque aí, quando eu tenho muita coisa para falar, eu posso aprofundar a minha análise. Aprofundando a minha análise, eu faço em 2 parágrafos. Que aí eu posso fazer parágrafos de 7 ou 8 linhas. Né? Agora, se eu não tenho muita coisa para falar, tenho um conhecimento superficial, aí eu boto 3 argumentos que eu vou ter ali parágrafos de 5 ou 6 linhas, vou chegar a 26, 27 ou 28 linhas, tá show de bola também, tá certo? Então, a resposta à sua pergunta é simples. Outra coisa. Eu vou ganhar ou vou perder pontos se eu botar 2 ou 3 parágrafos intermediários? Não, tá?
eles não analisam pelo número de parágrafos utilizados. Lógico que você vai ter que fazer 4 ou 5. Se você fizer 3, você vai ser deputado. Se fizer mais de 5, vai ser deputado também. Então, são 4 ou 5. Mas, para fazer 4 ou 5, você vai fazer 2 ou 3 intermediários. E aí não faz diferença. Tá? O que faz diferença é a sua capacidade de argumentação. Eu gosto que se façam 2 parágrafos intermediários, porque você pode aprofundar e fazer uma reflexão autoral um pouco mais reflexiva, né? Mais analítica. Mas aí vai do seu gosto, né? Cada um sabe como gosta do feijão, né? Bom, outra pergunta aqui, outra da Yasmin, a Yasmin Alcântara. Como notar se a tese está muito abrangente? Esse é um problema, né? Normalmente, eu bato muito em vocês na redação quando vocês fazem tese abrangente. A dica que eu posso dar é quando eu consigo resolvê-la com uma ação. Quando eu consigo resolver o problema da minha tese, o problema apresentado em uma ação, ela está objetiva. Quando eu preciso de mais de uma ação, eu vou ver que ela está muito abrangente. Outra coisa, abrangência é quando eu tenho que resolver várias situações ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Lixo. Lixo. Resolver o lixo urbano é uma coisa. Resolver o lixo hospitalar é outra coisa. Resolver o lixo industrial é outra coisa. Resolver o lixo escolar é outra coisa. Aí eu boto. É necessário que se resolva o problema do lixo no Brasil. Você tem que resolver o problema de todos os tipos de lixo. É muito abrangente. Então, eu tenho que saber que só tem 30 linhas. E essas 30 linhas vão me dar a condição, tá certo? A condição de especificar a minha proposta de intervenção. Então, eu faço de um tipo de lixo, um caminho, uma solução, tá certo? Vamos lembrar sempre disso. Quanto mais específico, melhor. Eu ouvi num reality show esses dias, menos é mais, né? Menos abrangência, mais análise. É isso que a gente precisa, ok? Bom, temos aqui outra pergunta. Eita, o Ítalo chegou aí, como sempre, uma pergunta grande, né, Ítalo? Se eu pegar um dado no texto, mas eu inverto a ordem do mesmo, considera-se como uma paráfrase, usando as mesmas palavras, consequentemente, contará com o número de linhas? O dado estatístico em si não conta linha. Você, utilizando... Isso eu fiz muito quando a gente foi falar lá do sistema carcerário, né? Quando a gente falou que o Brasil tinha um infográfico que o Brasil era a 4ª maior população carcerária do planeta, né? E aí eu percebi que antes do Brasil vinha China, Estados Unidos e Rússia, e aí eu apresentei esse dado na minha perspectiva. Eu falei que ele era a maior população carcerária da América Latina. Da forma como eu apresentar, o dado vai contabilizar como linha, porque é dado, tá? Agora, a citação em si é que se eu fizer com as minhas palavras, ou a citação ipsiliter, é o que vai dizer se vai contabilizar a linha ou não, tá? Então, quando eu for trabalhar com dado, você pode estar falando aqui também da informação. Lembrem-se que eu não devo copiar nada do texto motivador que não seja um dado, né? Então, o que eu preciso fazer? Quando eu tenho uma informação, eu posso colocar essa informação do jeito que eu entendi, posso parafrasear, ou posso sair dela para tirar uma conclusão e, a partir dessa conclusão, viabilizar a minha análise, tá certo? Mas copiar eu não posso, tá certo? A única coisa que eu posso retirar dos textos motivadores são os dados estatísticos, até porque esses dados estatísticos não exigem que você leia o texto motivador para saber. Eles são divulgados aí em tempo real, muitas vezes, tá certo? Bom, gente, vou parar um pouquinho com as perguntas para a gente finalizar, e aí a gente vai entrar no parágrafo final, tá certo? Que é a dúvida de muita gente. A gente já está passando aí de 1h05. Muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhem, dêem um joinha, né? Façam parte desse projeto que ele vai voar. Vocês já vão ver que na próxima live a gente vai ter uma estrutura bem diferenciada, tá certo? Muito show mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos lembrar, eu estou falando aqui para a galerinha nota 1000.
Eu não aceito 960 esse ano, não. Tá ouvindo, galera? Não aceito 960, não. Não quero saber se a gente é o cursinho de maior média geral do Norte e Nordeste. Não quero saber. Eu quero notas 1000, tá? Até porque tem até um desafio que eu sou capaz de levar uma lasanha cozinhada por mim, aquela da foto lá, tá certo? Para os alunos que tirarem nota 1000. A gente vai fazer uma festinha e vocês vão pagar aquele churrasco de camarão, de lagosta, de pescado dourado que a gente já combinou, né? Do nosso trabalho que está se desenvolvendo. Bom, uma última pergunta aqui antes da gente ir para o parágrafo final. Como eu faço uma boa introdução que chame a atenção do corretor? Uma introdução que chame a atenção do corretor é que ela seja objetiva, leve e clara. Tá? Contexto, tese, ponto, conectivo, argumento 1, argumento 2. Sem frufru, sem muita encheção de linguiça. Tá? Eu tenho que formalizar ali, ser objetivo e dar espaço, dar ênfase à minha tese, ao meu ponto de vista. Então, é isso que vai chamar a atenção do corretor. Mas deixa eu aproveitar essa pergunta e falar assim, o que chama a atenção dos corretores, Roberto, quando eles pegam a minha redação? Vamos separar aqui 3 coisas, tá? 3. Uma, legibilidade e organização. Se ele não conseguir ler o seu texto, não adianta que o texto seja brilhante. Então, pessoal que tem letra redondinha demais ou garranchada demais, legibilidade, a primeira coisa. Isso pode fazer um texto mediano, medíocre ali, dos 600, 700 e para 800. Só pelo simples fato de facilitar a leitura. Segundo, cuidado e zelo. Colocar o acento no lugar certo, proporcional, não fazer borra, tá com a caneta correta, eu falo muito isso, caneta de ponta fina, criaturas, tá? Vamos evitar as borras. Isso da parte estrutural. Segundo, a organização, a divisão dos parágrafos. Primeiro parágrafo só de apresentação, parágrafos intermediários de análise, parágrafo final de conclusão de proposta de intervenção. Cada coisa no seu lugar, bem bonitinho. Texto técnico, gente. E a terceira coisa, análise autoral, que não é a reflexão autoral. Análise autoral, a sua perspectiva. Eles querem ver um texto seu. Eles querem ver o seu olhar diante daquele tema. Tá? Não adianta o professor passar o texto todinho para você, ou como alguns cursinhos fazem aí, te dar um texto pré-montado, porque inclusive o pessoal do INEP está recolhendo esses modelos. Né? E com toda certeza, esses modelos não vão ser premiados esse ano como foram no ano passado, não. Estão sendo repassados, inclusive, aos corretores, às supervisões e aos corretores. Tá? Então, eles querem uma perspectiva autoral sua. Tão somente sua. Ok? Então, é isso que vai fazer com que o corretor goste do seu texto. Primeiro, limpeza, legibilidade, né, do seu texto. Segundo, a organização, a estrutura. E terceiro, a capacidade analítica, original e autoral. São as 3 coisas que vão fazer você tirar nota 1000. Tá certo? Chego a dizer ousadamente que um texto original, de fácil leitura, de fácil organização, um eventual erro ortográfico, ele passa e pode tirar 1000 do mesmo jeito. Tá certo? A comissão, do jeito que está aí, ela quer sentir de você uma estrutura de pensamento. Elas querem saber se vocês conseguem desenvolver pensamentos. É isso, tá certo? Bom, para finalizar nossa live, a gente vem aqui para o parágrafo final. Eu começo o meu parágrafo final com um conectivo. E aí um conectivo de conclusão, que é a única função desse conectivo de conclusão, gente. Portanto, desse modo, assim sendo ou sendo assim, diante disso, ciente do exposto, ciente disso, diante do exposto, desta. A única função desses elementos na língua portuguesa é começar o parágrafo final, gente. Então, eu tenho que ter a capacidade de fazer isso. Ok? Então, eu começo com conectivo. Ah, professor, é clichê. O que não pode é começar para concluir, para finalizar, para terminar, finalizando, concluindo, porque é redundante. Quando eu boto, portanto, desse modo, assim sendo, diante disso, ciente do exposto, o conectivo correto de conclusão, eu estou mostrando conhecimento gramatical, gente. Simples, tá? Show de bola. Depois eu vou retomar a tese. Eu tenho que reescrever a tese,
eu tenho que reapresentar a tese porque eu só usei a tese lá no primeiro parágrafo. Depois disso, eu discuti os argumentos, eu validei a tese, mas aí eu tenho que retomar para que eu possa trazer uma proposta, uma meta de intervenção. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa meta de intervenção? É onde eu quero chegar com as ações que eu vou propor. Então, o que antigamente era proposta de intervenção, agora a gente chama de meta de intervenção. Por exemplo, conscientizar os jovens motoristas. É uma meta de intervenção. Só que aí a primeira coisa que você se faz é como que eu irei conscientizar? E aí essas ações são a proposta de intervenção. E o detalhamento da ação é onde, quando, com que frequência e quais os agentes serão feitos. Então, meta de intervenção, conscientizar os jovens estudantes, conscientizar os jovens motoristas, reduzir o conceito de maior e melhor nos templos religiosos, como foi no ano passado. Trazer para esse ano alguma coisa que remeta ao Estatuto do Idoso e Estatuto do Deficiente, tá certo? É óbvio que a gente tem uma sensação de querer colocar sempre as autoridades, o governo, né? A gente pode colocar, o que a gente não pode é personificar o governo, tá, gente? A gente não pode nem para criticar positivamente, nem para criticar negativamente. Não pode falar do prefeito, ou do presidente, ou da presidenta, ou do governador, ou do vereador. Eu posso falar do cargo, do estado, tá? Do município. E aí eu tenho que conhecer bem a atribuição. Porque o governo é um dos elementos do GOMIFES. Vamos lembrar do GOMIFES? São 7 agentes, dos quais eu tenho que usar 2 ou 3. GOMIFES. G, governo. O, ONG. M, mídia. I, indivíduo. F, família. E, escola. S, sociedade. Então, GOMIFES, governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. São 7 agentes que eu vou ter que botar 2 ou 3, tá certo? Frequência, eu tenho que botar se vai ser diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, bienal. Eu tenho que botar, tá? Eu tenho que botar onde as ações serão realizadas e quem será o responsável por elas e quem é o público-alvo, tá certo? Então, a minha proposta de intervenção ela é dividida. Meta, onde eu quero chegar. Proposta, as ações que serão realizadas. E o detalhamento, quem vai ser, com que frequência, onde e quando. Tá certo? Também é um parágrafo que eu vou pontuar ali, podendo ficar entre 6 e 8 linhas. Tá certo? Dá para fazer. Ok? Então, gente, essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. 4 parágrafos, tá? Primeiro parágrafo. Contexto, tese, conectivo, argumento 1, argumento 2. Segundo parágrafo. Conectivo, e aí um de reflexão, de preferência, tá certo? Paráfrase do argumento 1. Delimitação, marca de autoria que seja, conectivo, elemento de fundamentação, reflexão autoral. No parágrafo 3, o segundo do desenvolvimento, conectivo de adição, paráfrase do argumento 2, delimitação, marca de autoria, mesma coisa, ponto, elemento de fundamentação, reflexão autoral. Parágrafo final, nossa conclusão, conectivo de conclusão, mais retomada da tese, mais meta de intervenção, mais proposta de intervenção, mais detalhamento da ação. Opa, peraí. Conectivo, retomada da tese, meta de intervenção, ponto, conectivo, que pode ser um de adição, proposta de intervenção e detalhamento da ação. Tá certo, gente? Então é isso aí. Essa é a estrutura do texto dissertativo. Alguns detalhes. Paragrafação, 2 a 3 centímetros, não esqueçam disso. O alinhamento do primeiro parágrafo rege o alinhamento do segundo, terceiro e quarto parágrafos. As margens laterais não devem ser invadidas, tá? Nem à direita, nem à esquerda. Você tem o limite da linha. O limite da linha, não pode escrever depois da linha. Hífen, tentem fazer o hífen centralizado, tá certo? E dentro do jogo de linhas, ok? Proporcionalidade dos parágrafos. Não façam parágrafo que tenham mais de 2 linhas em relação ao menor.
Ou seja, entre o maior e o menor parágrafo não pode ter mais do que 2 linhas de diferença. Então, eu posso fazer assim, 6, 8, 8, 6, posso fazer 6, 7, 8, 6, agora, não posso fazer 5, 7, 8, 7, não posso. Tá? Mas dá nas 30 linhas. Mas 8 e 5 tem mais de 2 linhas. Legibilidade, letra legível, eu posso escrever com letra cursiva, posso escrever com letra de forma e posso escrever com caractere gráfico. O que eu tenho que fazer? Deixar bem claro o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Tá? Botar os acentos no ponto correto. Maiúsculo e minúsculo. Maiúsculo a linha toda, minúsculo da mediatriz para baixo. Vamos lembrar desses detalhes. Tá certo? Então, esse é um resumão, né, da estrutura do texto dissertativo. E aí, para a gente fechar, chegaram aqui as 3 últimas questões para a gente finalizar essa live de hoje. Mais uma vez, agradecendo a participação de todos. Né? É um projeto que vai se disseminar. E mais, dia 12 de outubro, a gente vai estar falando com vocês dos 12, 13 temas que, com certeza, um deles será o do Enem 2017. Tá certo? Com certeza. Tá? Olha aqui, não sou mãe de Ná, mas sou aquele que tem acertado nos últimos 5 anos. Tá certo? Então, vamos aqui responder umas perguntinhas que chegaram. Ítalo César, uma rasura no último parágrafo. O cristão tem que refazer tudo de novo? No meu curso tem, viu, Ítalo? Vai refazer, vai copiar de novo, não tem problema. Lá você só tem uma folha, né? Aí você vai fazer um traço centralizado, rezar para não ter tido outras rasuras no texto e rezar que o seu corretor não seja muito rigoroso, tá certo? Mas no curso de redação, cada rasura vai refazer sim, porque quanto mais se escreve, mais se aprende, mais se melhora o texto, tá certo? Rascunho é obrigação, sim. Tá? Lá, infelizmente, a gente só tem uma folha de redação e tem um tempo delimitado, então você errou, passa um traço centralizado e segue a vida, torcendo e rezando muito, né? Afinal de contas. Compartilhar nas redes sociais pode ser considerado sociedade? É isso, Anne Caroline? O que eu posso falar para vocês? Ela não está bem definida como um contexto aí, não, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: a sociedade que tem a interação entre as pessoas com base nos compartilhamentos em rede social, aí eu tenho um bom contexto. Eu posso organizar esse pensamento para que ele se transforme em um contexto, tá certo? Mas compartilhar nas redes sociais pode ser considerado sociedade? Não, tá? Compartilhar nas redes sociais é um grupo específico de pessoas conectadas, tá certo? Inclusive, nem todas que têm perfis na internet são conectadas. Às vezes elas veem uma vez por semana. O Facebook mesmo, eu particularmente, eu vejo final de semana, né? Eu sou mais conectado ao Instagram, ao Twitter, ao WhatsApp, né? Mas a gente precisa entender que tem uma boa parcela da nossa sociedade, especialmente os adultos e os mais velhos, que tem uma certa resistência ainda a essa questão, então eu não posso padronizar como sociedade, tá certo, Aninha? Professor, fala, Flávio. As ONGs e o terceiro setor são... Meu Deus. Eu não estou entendendo a letra da minha assistente aqui. Vou tentar traduzir, peraí, Flávio. Terceiro setor são diferentes? São diferentes nomenclatura para a mesma iniciativa? Sim, pode ser sim, tá? Para evitar repetição, eu posso utilizar. Agora, a gente sabe que o terceiro setor é muito mais do que as ONGs, né? Agora, se eu tiver um texto falando de ONGs, eu posso utilizar terceiro setor como um elemento de substituição de sinonímio. Agora, se eu estiver falando de terceiro setor, de uma forma mais abrangente, ONG não delimita tão completamente, tá certo? Espero ter ajudado aí vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá certo? Estaremos juntos aí nesses 64 dias que faltam para o Enem, né? 64, é isso mesmo que eu estou olhando, gente? Acho que não. Acho que deu uma somada a mais aqui. Essa minha doença me deixou meio atordoado. Tá vendo? 58 dias, 20 horas e 30 minutos.
é o que falta para o nosso Enem. Então, para a gente tirar a redação nota 1000, falta o quê? Hein, galera? Falta o quê? Falta escrever. Só isso. Gente, cheiro no coração, muito obrigado. Compartilhem. Aqueles que não puderam ver ou que viram parcialmente, eu vou tentar deixar no próprio Facebook o vídeo aí disponível e vou tentar colocar daqui a pouquinho, se eu conseguir, no YouTube, para que todos possam rever todas as nossas falas. Não percam, participem. 12 de outubro, 14 horas. Temas. Quais os temas do Enem 2017? Tamo junto. Tchau.